texto que nós vamos ler da Bíblia é Lucas, capítulo 5, os versos de 1 até o verso de número 11, tá bom? Eu vou ler o texto bíblico aqui agora e nós vamos usar esse texto como base para a nossa partilha de palavra nesta noite, tá? Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as redes. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, né, Pedro, depois, que vai se tornar Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, eu me esforcei a noite inteira, nós trabalhamos a noite inteira, tentando pegar algum peixe, mas desta noite nós não conseguimos pegar nada. Mas porque é o Senhor que está falando, na autoridade da tua palavra, como é o Senhor que está dizendo, eu irei lançar as redes. E ele foi até o lugar que Jesus pediu para que ele fosse e lançou as redes. Quando fez isso, pegou uma quantidade enorme de peixe que chegou a começar a rasgar as redes. Então, fez sinais para os companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram, ajudaram, e encheram todos os barcos de peixe, a ponto de quase começarem a afundar. Uma pesca realmente maravilhosa. Quando Pedro viu isso, já em terra, prostrou-se aos pés de Jesus, se colocou aos pés de Jesus, e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca, com o milagre que havia acontecido. Como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Estavam todos muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então, eles, tendo arrastado seus barcos para a praia, deixaram tudo e passaram a seguir ao Senhor Jesus. Uma palavra realmente maravilhosa para abençoar o nosso coração e a nossa vida. Mas é interessante como que essa narrativa começa, porque a narrativa ela começa falando a respeito de um tempo muito ruim, de um tempo muito adverso. A narrativa ela começa falando a respeito de uma tentativa durante toda a noite para conseguir pegar o seu peixe, para poder fazer o seu trabalho e trazer o resultado do seu trabalho para casa. O texto bíblico diz que aqueles homens, eles tinham tentado a noite inteira e não tinham conseguido pegar nada, absolutamente nada. Este texto da Bíblia é um dos textos que mais impressionam a minha vida. E é um dos textos que eu mais utilizo nas minhas mensagens, nas minhas pregações, porque eles têm muito a ver com a época em que nós estamos vivendo. Uma época em que, às vezes, nós nos esforçamos muito e o resultado não vem. E aí, muitos de nós chegam até mesmo a pensar, em alguns momentos, em desistir. Chegamos a pensar em abandonar o barco, em deixar as coisas para trás. Eu fico imaginando que, naquela noite de pesca, muita gente, grande parte do povo naquela época, vivia da pesca. Então, as pessoas, ou eles viviam das feiras, eram feirantes, trabalhavam lá para os senhores que tinham as barraquinhas de feira, ou eles trabalhavam na agricultura, né? Ou senão eles trabalhavam na pesca. A maioria do trabalho era dividido nesses 3 setores. Então, a quantidade de pessoas que viviam da pesca era muito grande. E eu imagino que naquela noite haviam muitos barcos, centenas de barcos naquele grande lago, né? Haviam centenas de barcos ali. E eles a noite inteira trabalharam. Mas eu fiquei imaginando que nessa noite de trabalho, nessa noite em que o resultado não vinha, eu fico imaginando que muitos foram desistindo. O cara lançou uma vez, lançou outra, daí ele foi para o outro lado, ele foi para outra, noite escura. E ele chegou uma hora que ele falou: olha, hoje o mar não está para peixe, foi embora. Mas o texto fala desses homens, né? Pedro está ali entre eles, esses homens que eles permaneceram, eles não desistiram, eles não pararam, eles ficaram a noite inteira,
talvez cientes da necessidade que eles tinham de levar um peixinho para casa, a necessidade que eles tinham de pegar os peixes e ir lá trocar no mercado para poder pagar as suas contas, né, para poder manter a sua vida, a responsabilidade que eles tinham. Eu não sei o que, mas eles não desistiram. Eles ficaram a noite inteira tentando, eles não pararam. Eles não abandonaram o mar porque as coisas estavam complicadas. E eles trabalharam até de manhã. E quando começou a amanhecer, eles perceberam uma multidão se aproximando. Jesus veio até a beirada. Naquela época, não tinha microfone, não tinha sistema de som. Então, para se falar em público, você ia em lugares, por exemplo, como um lugar onde tivesse água, que daí transmite o som. É por isso que Jesus entra no barco e se afasta. Ou se não, através dos montes, né? Onde o som ecoasse e as pessoas pudessem ouvir. Então, eram essas as estratégias de oratória que eram utilizadas. Sem contar também que Jesus era uma época de muitos milagres, e as pessoas ficavam apertando Jesus, tocando em Jesus, não deixava Jesus falar. Então, Jesus queria ministrar, queria ensinar o povo. Por isso que Jesus pegou o barco, e ele se retira um pouco, ele empresta o barco de Pedro, né? Imagine como é que está a cara de Pedro. Quem conhece um pouco das personagens cristãs, né? Dos homens aí, de Deus aí, quem conhece um pouquinho a vida de Pedro sabe como que ele era estourado, como que era pavio curto. Então você imagina como é que estava ele, depois de uma noite inteira não conseguiu pegar nada. Mas uma virtude extraordinária é que ele não desistiu, é que ele não parou de pescar aquela noite inteira. E Jesus pede o barco, se afasta um pouquinho, e ali da onde Jesus está ensinando e Pedro está limpando as redes. É interessante, Pedro está limpando as redes, guardando as redes. E depois que Jesus ensina, eu imagino que Pedro estava ouvindo, porque Pedro ficou maravilhado com a autoridade de Jesus, da palavra de Jesus. Jesus chama Pedro, chama atenção e diz, olha, você entra no barco e você vai até aquele lugar ali e você lança a rede. Nós vamos fazer uma pesca aqui. E aí Pedro, ele chega perto do Senhor, ele fala a verdade, ele diz, Senhor, olha, eu estou limpando a rede, nós passamos a noite inteira, nós não pegamos nada, nós estamos extremamente cansados, extremamente decepcionados com o nosso trabalho, nós lutamos a noite inteira, nós agora estamos com um grande problema porque não temos nada para levar para casa, estamos completamente decepcionados, Deus. E outra coisa, ele falou para Jesus, nós conhecemos esse mar, meu avô era pescador, meu bisavô era pescador, meu pai era pescador, eu sou pescador. Eu conheço, a gente entende quando o mar está para peixe, quando não está. Ainda mais agora com essa multidão aqui, assusta ainda muito mais, de manhã, não é horário para pescar. Ele tinha todas as questões para apresentar e colocar diante de Jesus. De tudo aquilo que ele estava sentindo, de toda a experiência que ele tinha. Jesus, o pai de Jesus, cuidava de madeira, cuidava dessas coisas, né? Era carpinteiro. E então não era muito ligado à questão da pesca. Pedro tinha experiência com o negócio da pesca. Só que é muito interessante porque Pedro, quando ele chega, ele diz, Senhor, olha, nós tentamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas aí, não termina aí, ele não para aí. Ele diz, mas sob a tua palavra, nós lançaremos a rede. E é isso que ele faz. E naquela manhã, ele experimenta uma pesca milagrosa. Milagrosa. Algo que ele nunca tinha experimentado na vida dele. E não apenas ele experimenta uma pesca maravilhosa, como o Senhor Jesus chama ele e dá um up na vida dele. Diz, olha, até hoje você foi pescador de peixes, mas a partir de hoje você vai ser pescador de homens. E o que me chama a atenção na vida de Pedro é que ele não desistiu. Durante toda a noite, por mais difícil que foi, ele não desistiu. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Pedro experimentou isso na sua vida. E eu quero dizer para você, isso fica como um princípio para a tua vida, e não é por acaso que você está aqui ouvindo a palavra, e que eu estou aqui falando com você, e recebendo essa palavra na minha vida também, não é por acaso que o Espírito Santo está falando conosco sobre essa palavra. Porque quem sabe você tem lançado as tuas redes. Quem sabe você tem tentado de todas as formas. Assim como aqueles homens naquela noite, você está jogando a rede aqui, jogando a rede lá, procurando um lugar melhor para pescar, jogando a rede de modos diferentes, tentando de todas as maneiras e parece que o resultado não vem. E aí você começa a olhar para o lado e você começa a perceber que tem pessoas que estão desistindo. Tem gente que está desistindo. E chega até a dar uma vontade em você de desistir, dá uma vontade de murmurar, de reclamar, de abandonar tudo, de jogar tudo para cima e de desistir.
Sabe, tem muita gente que está vivendo essa experiência. Hoje, o nosso país está vivendo um dia de luto, diante das dificuldades e dos problemas que nós estamos enfrentando. Hoje, fiquei sabendo de pessoas que estão sendo demitidas, pessoas queridas, excelentes profissionais, porque as empresas não estão suportando. Nós ficamos sabendo de todas essas questões políticas que têm atormentado o nosso país, e não é de hoje, já é de anos que a gente vem sofrendo com isso. Nós estamos enfrentando essa enfermidade que tomou conta do mundo e que vem circulando, e não apenas a enfermidade, mas todas as desinformações que estão envolvidas, que a gente chega num ponto que não sabemos mais se podemos dar credibilidade a alguma coisa que a gente ouve. Então, nós estamos envolvidos em uma série de dificuldades, e é nessa hora que nós temos que voltar o nosso coração para a palavra de Deus. É nessa hora que nós temos que voltar o nosso coração para entender qual que é a mensagem que Deus ministra ao nosso coração nesse momento. E Deus, nessa noite, traz uma palavra poderosa. E nos dá Pedro como exemplo. Pedro não desistiu, por isso que ele experimentou aquela pesca, por isso que ele experimentou a mudança na vida dele, porque ele não desistiu, porque ele não parou no meio da noite, porque ele cumpriu a sua responsabilidade, ele foi até o fim, e aquela pessoa que vai até o fim alcançará a graça de Deus, alcançará o milagre. Não desista antes de terminar, não desista antes de chegar ao final, não pare no meio do caminho. Se uma porta fechou aqui, se outra porta fechou ali, Deus abrirá uma outra porta para você. Se as coisas que você tem tentado fazer não têm dado certo, eu quero dizer para você nessa noite, nessa sexta-feira, você que chegou nessa sexta-feira, está aí na tua casa, indo para a tua casa, quem sabe está aí em algum outro lugar, no teu local de trabalho, preocupado, quem sabe na tua empresa, preocupado por conta de que direção que as coisas vão tomar, de que rumo, de como que vai ser. Eu digo para você que as circunstâncias e as condições, nós não temos controle sobre elas. Por mais organizado que você seja, por mais excelente que você seja naquilo que você faz, nós não temos domínio sobre tudo. Assim como Pedro, quando ele foi pescar naquela noite, ele não tinha domínio sobre tudo, ele era um excelente pescador, ele preparou as coisas de maneira perfeita, ele foi para os melhores lugares do rio, ele chegou na hora certa, ele estava ali, ele fez tudo como devia fazer, mas às vezes o resultado não vem. Às vezes o resultado não vem. E eu quero que você não olhe para a tua vida como muita gente está se olhando, como um fracassado. Sabe esse sentimento que quer cair dentro do teu coração, de que você é um fracassado, de que você já tem idade, não conseguiu nada na sua vida, de que você está perdendo tudo que você conseguiu, de que você perdeu o teu emprego, de que, sabe, as coisas estão muito difíceis, de você olhar para a tua família. Eu sei o que é esse sentimento, de você olhar para a tua família, para os teus filhos e imaginar hoje, eu queria dar algo melhor, eu queria dar uma vida melhor para minha família, eu queria cuidar melhor dos meus filhos, mas quanta dificuldade, quanta luta, eu fracassei. Eu não quero que você fique com esse sentimento no teu coração, porque muitas circunstâncias, elas independem das nossas ações, das nossas atitudes, mas a nossa fé, ela corrige toda a nossa rota. A fé sua em Jesus Cristo muda toda a tua história. E mesmo que você esteja passando por um momento difícil, ou por alguns momentos difíceis que tem aí acontecido na sua vida, um após o outro, eu quero dizer para você que o Senhor virá em teu socorro. Essa noite pode ser de choro, mas a alegria, ela virá ao amanhecer. E eu creio que Deus virá para te abençoar e para sustentar a sua vida. Mas o que a gente aprende com Pedro, que eu queria deixar aqui? Quais atitudes que eu e você precisamos ter neste tempo em que nós estamos vivendo? Quando nós estamos olhando para a nossa vida e vendo que os resultados não estão vindo, que os resultados não vieram. Qual a atitude que eu e você temos que ter diante da palavra do Senhor que foi colocada a todos nós nessa noite? Diante da palavra de Deus, de esperança que é apresentada a mim e a você. Primeira lição é essa: se apresente quando muitos se retirariam. Se apresente. Se apresente quando muitos se retirariam. Quando Jesus chamou Pedro, a maioria das pessoas ia dizer, eu não vou, eu fiquei a noite inteira pescando, já deu para mim, já deu, eu não vou mais, sabe, Deus está chamando e a pessoa diz, não, eu já acreditei demais, já me decepcionei demais, já tentei demais, olha aí, tive uma noite, agora já estou limpando minha sede, vou embora, não vou dar ouvidos e atenção, não quero. Quando muitos se retirariam, Pedro se apresentou. Jesus chamou Pedro, disse, Pedro, vem cá. E Pedro foi. E olha que Pedro era uma pessoa difícil, era uma pessoa complicada.
Mas ele foi. Ele se apresentou diante de Jesus. E foi isso que mudou a realidade dele. E foi isso que mudou o resultado dele daquele dia. Quando as circunstâncias, as condições não mudarem o resultado da nossa vida, a nossa fé irá mudar. Mas nós precisamos nos apresentar diante do Senhor quando muitos se retirariam. Se Deus está te chamando nessa noite para buscar a presença dele, para se colocar diante dele, se Deus está te chamando nessa noite para crer e para confiar, se Deus está te chamando nessa noite para que você tome uma postura, tome uma atitude, se Deus está te chamando hoje, eu quero dizer para você, se apresente. Se Deus está te chamando, se apresente. Se a fé está tentando, sabe, acender no teu coração, deixa ela acender. Não deixa a fé morrer no teu coração, meu irmão. Porque a fé é que muda as circunstâncias adversas da nossa vida. Eu não tenho controle sobre as circunstâncias. Eu não tenho controle sobre as adversidades da vida. Mas a fé é mais forte do que as circunstâncias e as adversidades. E foi isso que Pedro experimentou na vida dele. Ele se apresentou diante do Senhor quando o Senhor o chamou. Hoje Jesus está te chamando, se apresente diante dele. Diga, Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu não estou acreditando, minha fé está muito fraca. Senhor, eu não estou conseguindo dar mais um passo. Mas o Senhor chamou e eu estou aqui. E eu não vou desistir de andar com o Senhor e de crer que o Senhor mudará a minha sorte e a minha vida. Se o Senhor tem te chamado, olhe para ele, volte o teu coração para ele, creia nele, porque Deus, ele é capaz de mudar estas circunstâncias na sua vida. Deus que curou o paralítico, Deus que curou o cego, Deus que libertou os endemoniados, Deus que trouxe palavra de restauração para a vida de muitas pessoas, Deus que arrancou as pessoas do pecado, de uma vida de erros, e trouxe essas pessoas para a presença dele, para junto dele. Deus que ressuscitou os mortos, que ressuscitou Lázaro, que estava morto há 4 dias. Ele tem poder para mudar a tua vida e a tua sorte. Não desista de Deus, porque Deus não desistiu de você. Não desista de Deus, porque Deus não desistiu de você. E a palavra de Deus dessa noite é: se apresente quando muitos se retirariam. Segundo, persevere quando muitos desistiriam. Persevera. Sabe? Persevere. Não desista. Continue caminhando. Continue fazendo o teu melhor. Não diminua o teu padrão porque as dificuldades apareceram, ou porque você está sendo injustiçado, ou porque você foi injustiçado. Não diminua o padrão da sua vida, a qualidade daquilo que você faz, a qualidade do seu trabalho, a qualidade, a excelência daquilo que você faz com as suas mãos. É isso que eu digo quando eu digo para você, não diminua o teu padrão, não diminui a tua qualidade de ser, não diminua a tua integridade, o teu caráter. Pelo contrário, agora é hora da gente ainda se tornar melhor, é hora de nós ainda buscarmos uma excelência maior para a nossa vida, para o nosso caráter, para a nossa integridade, para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa fé, porque Deus irá reverter toda e qualquer situação. O que Jesus estava mostrando aquela manhã para aqueles homens, o que Jesus mostrou para Pedro, é que é o Senhor Jesus que controla o mar. E o Senhor pode fazer a tua vida mudar. E aquilo que foi uma decepção durante toda a noite, pode se transformar ao amanhecer num lugar de abundância. Esse é o Deus que eu creio, é o Deus de milagres, é o Deus que muda a tua vida e a tua sorte. Persevere, meu irmão, não desista, continue em oração. Se você está fazendo jejum, continue jejuando. Se você não está fazendo jejum, comece a jejuar a partir de hoje à noite. Comece a jejuar a partir desse domingo. Comece a colocar o teu coração, a tua família diante do Senhor. Numa hora como essa, é hora de nós dobrarmos os nossos joelhos. É hora de nós buscarmos o Senhor com mais intensidade. Uma pessoa que nos deu um exemplo extraordinário sobre isso foi Daniel. Daniel deu um exemplo extraordinário, porque quando as coisas apertaram para ele, porque Daniel era excelente em tudo que ele fazia, e ele foi extremamente injustiçado, como muitos que estão aqui talvez assistindo, ouvindo a ministração, participando conosco. Daniel foi extremamente injustiçado, porque por causa da inveja, as pessoas colocaram ele numa situação muito complicada, a ponto dele ser lançado na cova dos leões. Mas é interessante que quando sai o decreto do rei, dizendo que não podia orar, o que Daniel faz? Ele para de orar? Quando as coisas apertaram, se tornaram difíceis para ele, ele parou de orar? Não, ele não parou de orar.
O texto bíblico diz que Daniel, ele foi para a sua casa, ele subiu no seu quarto, ele abriu a janela que voltava para Jerusalém, e ele dobrou o seu joelho e ele orou ao Senhor. Ele buscou a presença do Senhor. Quando as coisas estavam complicadas, ele não desistiu, ele perseverou. Ele perseverou. No Salmo 40, a palavra do Senhor diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um tremedal de lama, tirou-me de um charco de lodo, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. O salmista, ele diz aqui, que ele esperou confiantemente pelo Senhor. Se você pegar a tradução lá do hebraico, mais próxima aí, você vai ver que a palavra, na verdade, é esperou esperando. Esperar não é fácil. Agora, esperar esperando é muito mais difícil. O que o texto está dizendo é que não foi pouco tempo, é que não foi fácil, é que ele teve que perseverar. E eu quero convidar você, eu quero convocar você para continuar perseverando, para não desistir. Não desista. Se você está em pé, ainda lute. Se você tem força, lute. Continue acreditando. Aquele que vai andando e chorando enquanto semeia voltará com alegria trazendo seus feixes. Deus tem dado insistentemente esse texto ao nosso coração aqui no momento da palavra. Aquele que vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo seus feixes. E eu quero que você creia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se apresente quando muitos se retirariam. Persevere quando muitos desistiriam. E por último, compartilhe quando muitos reteriam. Compartilhe. Compartilhe. Você sabe o que fez a vida de Pedro mudar? Pedro compartilhou o barco com o Senhor. Ele compartilhou o barco com o Senhor. Sabe, ele podia estar ali, né, nervoso, angustiado, bravo ali, o Senhor pediu o barco para ele e ele dizia, não vou emprestar. Compartilhe. Nessa época, uma época, eu achei interessante, né, porque esses dias eu estava lendo, diz que nos Estados Unidos, quando foi falado sobre o coronavírus e toda essa questão, diz que sumiu o papel higiênico do mercado. No Brasil não foi diferente. O povo já pega tudo para ele, leva para casa, estoca para 4, 5 meses, certo? Vou me salvar, sabe? Essa coisa que a gente tem, né, de olhar para a gente e olhar só para a gente. E achei interessante que a pessoa que estava comentando disse que teve uma família nos Estados Unidos que comprou um caminhão de papel higiênico. Vai ter papel higiênico por uns 12, 15 anos aí. Sabe, coisas que não dá para entender algumas atitudes que as pessoas têm no momento de dificuldade. Agora é hora da gente compartilhar, agora é hora da gente se ajudar. Se você tem uma informação que pode ajudar alguém, compartilhe essa informação. Se você tem um alimento, alguma coisa na tua casa que você consegue compartilhar com alguém, compartilhe. Não é hora de guardar para si, é hora de compartilharmos, é hora de olharmos para o nosso lado, é hora de ajudarmos uns aos outros, porque é através daí que vem o milagre. É através daí que vem o milagre. Foi porque Pedro compartilhou o barco dele com o Senhor Jesus que ele experimentou um milagre extraordinário que abençoou não só a vida dele, mas a vida de todo mundo naquela manhã. É a partir daí que vem o milagre. Eu quero convocar você para ser uma pessoa que partilha. Os cristãos, em momentos difíceis, eles dividem a vida deles com o próximo. Os cristãos, em momentos difíceis, eles não se guardam só para si, eles não se resguardam só para si, eles compartilham. É o princípio que a nossa comunidade teve desde o começo, desde quando começou essa situação. O conselho da nossa igreja, os nossos presbíteros, Claudemar, o Ney, o Ed, o Marinaldo, o Voeli, o Vitor, né, os pastores da nossa igreja, o Davi, o Luiz, nós estivemos conversando e nós decidimos com a liderança toda dos nossos ministérios que nós iríamos intensificar e compartilhar a palavra de Deus e levar a palavra de Deus nesse tempo. De 12 em 12 horas nós estamos trazendo a palavra de Deus para o teu coração. De 12 em 12 horas, nós estamos alimentando a vida das pessoas e tornamos público isso, não é apenas para a nossa comunidade, não é apenas para o nosso grupo, nós estamos chamando a todos para participarem, nós estamos levando essa palavra para outros lugares do mundo, e isto faz com que a gente prospere, isso não, sabe, não te empobrece, pelo contrário, te enriquece, te torna maior, te dá mais significado na vida. Naquele dia, Pedro foi aprovado por causa da atitude dele. Ele compartilhou o barco. Ele se voltou para Jesus. Ele perseverou. Sabe, ele estava disposto a viver. E é isso que faz a diferença na nossa vida. Portanto, compartilhe.
Achei interessante, agora no primeiro domingo de maio, nós queremos convidar você para participar da nossa ceia. Nós fizemos a Santa Ceia agora no mês de abril, no primeiro domingo, foi maravilhoso, maravilhoso. Muitas casas, muitos lares, crianças, idosos, todo mundo está convidado. A Santa Ceia não é exclusiva, Santa Ceia não é só para quem tem o pedigree dessa igreja, daquela igreja, para quem tem carteirinha de igreja. A Santa Ceia é uma expressão da graça de Deus, e como a palavra já diz, é uma expressão da graça. É para todos que se sentem pecadores, não é para os que se sentem santos, eles não podem participar da mesa, é para aqueles que reconhecem que são pecadores e que estão precisando de uma graça do Senhor sobre a sua vida. E eu quero convidar você para participar conosco da mesa do Senhor, no primeiro domingo de maio. Você e tua família estão convidados a preparar uma mesa linda para o Senhor e para vocês, para compartilharem juntos o amor do Senhor. Mas esse é o tempo, eu estou usando isso como exemplo, porque esse é o tempo de compartilhar, esse é o tempo de abençoar. Nós estamos jejuando, e para que é o nosso jejum? Para abençoar toda a terra, abençoar o mundo inteiro. Nós não queremos que o Brasil abençoe, que Deus abençoe só o Brasil, nós estamos orando para que Deus abençoe o mundo inteiro. Nós não estamos orando para que Deus cuide da economia só do Brasil, nós queremos que Deus cuide da economia do mundo inteiro. Nós não estamos orando apenas pela nossa comunidade local, nós estamos orando por todo o corpo de Cristo na terra, pedindo avivamento sobre todo o corpo de Cristo na terra. Nós decidimos que nós queremos compartilhar a nossa fé, e é por isso que essa palavra está chegando até onde você está, até a tua casa, porque nós decidimos compartilhar a fé, e eu peço que você compartilhe a fé, leve essa palavra para outras pessoas. Leve essa palavra, vamos inundar o mundo com a palavra de Deus, vamos compartilhar aquilo que nós temos, a fé que nós temos, sabe? Compartilhe as coisas que você tem na sua casa, se você tem as coisas aí que dão para você e dá para partilhar com mais alguém, partilhe. Talvez o teu vizinho esteja precisando de uma palavra, talvez o teu vizinho esteja precisando de uma oração, talvez o teu vizinho esteja precisando de 1 quilo de arroz, talvez o teu vizinho esteja precisando de um aconselhamento. Sabe, talvez você tenha uma notícia de um emprego em tal lugar, de alguma coisa, sabe, de uma forma nova de fazer as coisas. Compartilhe com as pessoas, abençoe as pessoas. Eu tenho dito aqui, você sabe que na nossa vida funciona como um bumerangue. Tudo aquilo que você lança, volta para você. Quando você compartilha algo com alguém, pode ter certeza que mais de uma pessoa irá compartilhar alguma coisa com você. Quando você compartilha com alguém, saiba que isso tem efeito bumerangue. Olha a vida de Pedro. Pedro compartilhou com Jesus o seu barco. Quando talvez Jesus tenha pedido o barco para outros, não emprestar. O texto não diz isso, mas talvez Jesus tenha pedido para outros, falar, não, meu barco não. Já limpei, já está aqui, está fora da água, não. Mas Pedro emprestou o barco. Pedro compartilhou o barco. E o que Jesus fez com Pedro, quando Jesus foi chamar para fazer um milagre? Quem que Jesus chamou? Quem que Jesus chamou? Jesus chamou Pedro. Jesus chamou Pedro. Jesus disse, Pedro, vem, entra no barco, vai lá e pega um monte de peixe. Jesus chamou Pedro. E depois promoveu Pedro. Disse, Pedro, a partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. E depois lá na frente, quando Pedro errou contra o Senhor, que negou o Senhor, que voltou à vida antiga, voltou à pesca, o Senhor foi lá no mar buscar ele, na praia buscar ele, fez um negócio de um fogo com peixe, e chamou Pedro e disse, Pedro, eu quero que você cuide da minha igreja, porque você vai ser pescador de homens. Aonde que isso tudo começou, gente? Isso tudo começou no dia em que Pedro, depois de uma noite em que ele não conseguiu nada, depois de uma noite terrível, de uma noite de perdas, de uma noite de dificuldades, pela manhã, quando o Senhor pediu alguma coisa para ele, ele fez. Meu irmão, presta muita atenção quando alguém precisa de alguma coisa. Pode ser um sinal de Deus, de uma porta de bênção de Deus que está sendo aberta para você, para a tua família e para a tua casa. E quantas bênçãos nós estamos retendo na nossa vida, porque Deus fala conosco para abençoar alguém e a gente não abençoa. Deus fala conosco para partilhar com alguém alguma coisa e a gente não partilha. Eu quero convidar você para ser uma pessoa que abençoa o seu próximo. E isto se transforma em algo poderoso, que vai prosperar e que vai abençoar a tua vida. Aquele dia, Jesus fez isso com Pedro. Aprenda esse princípio. Toda vez que você compartilha algo com alguém, outras pessoas irão partilhar algo com você. Toda vez que você abençoa alguém, pessoas serão levantadas por Deus para te abençoarem. Porque é assim que Deus se move conosco.
É assim que Deus age na nossa vida, é assim que Deus, ele nos conduz. Por isso que a oração não é a oração do meu pai. Jesus, quando ele foi ensinar a oração, ele não ensinou assim: quando vocês forem orar, vocês orem assim: meu pai que está no céu. Não, não. Como que Jesus ensinou a orar? Pai nosso. Você pensou aí na hora, né? Pai nosso. Ele é nosso pai, ele não é só meu pai. Do mesmo jeito que eu sou filho de Deus, você também é filho de Deus. E o teu vizinho aí do lado também é. E toda a humanidade precisa ser abençoada pela igreja. A igreja, ela não é exclusiva. A igreja, ela tem que ser inclusiva. E o que significa a igreja ser inclusiva? É quando a igreja estende as mãos para acolher as pessoas, para trazer as pessoas, para abraçar as pessoas, para cuidar das pessoas, para derramar o amor do Senhor sobre a vida das pessoas. Eu convido você para ter estas atitudes nesta noite, em nome de Jesus. Quero lembrar as 3 atitudes aqui para a gente concluir a nossa mensagem desta noite. Primeiro, se apresente quando muitos se retirariam. Se apresente. Se Deus está te chamando nessa noite, meu irmão, se apresenta. Ah, mas você se apresenta. Se Deus está te chamando para orar, vai orar. Se Deus está te chamando para jejuar, vai jejuar. Se Deus está te chamando para ligar para alguém para falar do amor de Deus, liga. Se Deus está te chamando porque Ele quer ministrar o teu coração, se prostre diante dele. Mas se apresente. Se apresente. Persevere quando muitos desistiriam. Sabe? A vida, ela tem uma seleção natural. Um monte de gente começa a correr, mas são poucos que concluem. É uma seleção natural. Aqueles que não estão com tanta vontade assim de chegar, vão ficando pelo caminho. É que nem a São Silvestre, né? Quando começa lá, tem 40, 30, 40 mil pessoas. Tem gente de todo jeito lá. Mas à medida que a corrida vai evoluindo, vai ficando apenas aqueles que estão determinados realmente a concluir a prova. E eu espero que você esteja realmente determinado a concluir a prova da sua vida, a concluir esse caminho. E terceiro, compartilhe quando muitos se retirariam. Eu sei que no momento de dificuldade, de luta, a tendência é recolher para nós. A tendência é salvaguardar a nossa família, o nosso povo e todos nós. Todos nós, não estou falando de você, eu estou falando de mim também, porque eu também sou igualzinho. Eu também, a primeiro momento, a primeira coisa que vem, eu vou proteger os meus, vou guardar os meus. Mas pensa que da mesma forma que os teus precisam, os filhos do teu vizinho que está desempregado também precisa. Sabe? Aquele casal que está passando por dificuldade no casamento também precisa. Aquela pessoa que está desesperada, que perdeu o emprego hoje, também precisa. Então, vamos abrir o nosso coração e vamos ser uma comunidade, um povo que partilha e que abençoa o nosso próximo. Eu convido você para viver esta palavra e para experimentar o poder de Deus. Vou colocar uma canção aqui, depois nós voltamos para orar. Mas esta canção faz parte da ministração. Essa canção é uma canção que pede para que Deus esteja sondando o nosso coração, que Deus esteja olhando para dentro de nós. E se houver algum caminho dentro de nós que esteja atrapalhando o projeto do Senhor, para que o Senhor venha nos curar, nos ajudar, nos orientar, porque nós queremos cumprir a vontade do Senhor aqui na terra. Eu quero convidar você para adorar o Senhor com essa canção. E nós voltamos orando e confiando que Deus está transformando a nossa vida. E creia, essa dificuldade que você tem passado, essa noite, pode ser longa, pode ser difícil, pode ser improdutiva, pode ser desesperadora, pode ser terrível, mas essa noite vai passar. Em algum momento, ela vai ter que ceder, porque o sol vai nascer na tua vida. Uma luz vai brilhar na sua vida. E o Senhor virá com poder para mudar a tua história. Creia, confie, se apegue no Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti.
Levanta suas mãos bem alto, diga comigo. Usa-me, Senhor. Com toda a força, diga. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Diga a vocês agora. Deixa o Senhor te quebrantar. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me, Senhor, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, todo o povo de Deus, levanta suas mãos bem alto e diga. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Só vocês. Levanta suas mãos aos céus. Deixa o Senhor sondar a sua vida agora. Oh, Espírito Santo de Deus. E usa-me. Sonda-me. Sonda-me, Senhor. Transforma-me. Enche-me. Mais uma vez, declare comigo. Sonda-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Diga com fé. Como um farol que brilha à noite, como como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, Deus. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, oh Jesus, e usa-me. Levanta suas mãos aos céus e diga. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Nessa noite, nós temos cantado, nós temos adorado ao nosso Deus,
Temos celebrado com gozo, com alegria, porque diz a palavra de Deus que aqueles que são salvos são coroados com uma alegria eterna. E por isso nessa noite existe um povo alegre aqui. Eu quero dizer para vocês que tudo que nós fazemos, que tudo que temos feito é para a honra e glória do nosso Deus. E eu quero dizer mais uma coisa para você que está aqui, você jovem, criança, adolescente, senhor, senhora, você que está me vendo agora dentro da sua casa. Nós cantamos essa canção que fala que nós somos sal da terra, a luz do mundo, porque temos Jesus na nossa vida. Seremos usados como flechas. Seremos usados como flechas nas mãos do nosso Deus para acertar o alvo, para atingir o alvo. É isso que Deus quer nesse tempo. De cada um de nós, um coração aberto à vontade do Pai, um coração aberto à vontade de Deus, disposto a fazer a obra de Deus. Se você quer ser usado, eu queria que você levantasse as suas mãos e que no momento que nós cantarmos o coro dessa canção, esse refrão que é tão forte, tão impactante, que você possa liberar toda a fé que existe dentro de você, que você possa liberar toda a força que há dentro de você, todo o vigor que existe dentro de você, para que você possa ser usado nessa geração, nesse tempo, e ser reconhecido como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como alguém que marcou essa geração, que fez parte da história e que vai impactar esse mundo, em nome de Jesus. Levanta suas mãos e cante, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como deixa que acerto o meu, quero ser usado, Senhor. Oh Deus, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar agora, colocando a nossa vida no altar daquele que está aqui, daquele que está cuidando do nosso coração. Eu quero que você imagine nessa noite, assim como Jesus estava ali ao amanhecer, depois de uma noite inteira e sem resultado, Jesus apareceu ali, bem no finalzinho do dia de Pedro. Talvez você esteja aí chegando no final de semana e sem muitos resultados, decepcionado talvez com tudo aquilo que aconteceu, que tem acontecido. Eu quero dizer para você que Jesus apareceu também na sua vida com a palavra dele. Hoje, Jesus ele se manifesta através de cada um de nós, de modo que muitas vezes você é usado como expressão do amor de Deus, como a presença de Jesus. E Deus toca o teu coração para que você fale, para que você ministre a vida de outras pessoas. Deus, ele usa a vida uns dos outros, né? A minha vida, a sua vida, para que nós estejamos expressando o amor dele. E hoje, Jesus apareceu aqui, ministrando o nosso coração e a nossa vida. E dizendo para você que ele está ciente de tudo que está acontecendo na tua vida. Ele está no controle da tua vida. E ele vai te ajudar. Realmente não é fácil passar um tempo inteiro sem nenhum resultado. Mas nós cremos que o nosso resultado, ele não depende das nossas circunstâncias. O nosso resultado, nós alcançaremos por meio da nossa fé. Creia e, em nome de Jesus, tome posse da bênção do Senhor sobre a tua vida. Em nome de Jesus, nessa noite. Feche os teus olhos, vamos estar orando. Pai, colocamos diante da tua presença, diante do teu altar, a vida, Senhor Deus, de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa, Deus, que nos acompanha aqui, Deus. São muitas pessoas. E eu peço, Deus, que em cada casa, em cada lar, o teu amor, Pai, esteja sendo derramado, Pai,
de modo abundante, Deus. Que o teu Espírito Santo esteja falando, Pai, ao coração do teu povo nesta noite. Hoje é sexta-feira, Pai, dia abençoado que o Senhor preparou para nós. Ó Deus, o Senhor está cuidando da nossa vida. Nós temos ouvido, Senhor Deus, notícias muito ruins, Pai, mas o nosso coração, ele guardará a tua palavra. Nós estamos ouvindo pessoas, Pai, que não têm esperança, mas o nosso coração estará firmado na nossa esperança, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele abrirá um caminho para nós no meio do deserto. Assim como o Senhor abriu um caminho para o teu povo no meio do deserto, nós cremos que o Senhor abrirá um caminho para nós no meio desse deserto, Pai. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos, Deus, nos apresentar quando muitos, Senhor Deus, desistiriam. Nós queremos perseverar, Senhor Deus, quanto muitos, Senhor Deus, não iriam perseverar. E nós queremos, Senhor Deus, partilhar uns com os outros, Pai, o teu amor e a tua graça. Tem dia, Deus, que um está com mais fé, o outro está com menos, e nós queremos nos ajudar. Queremos partilhar a nossa fé. Nos ajuda, Pai. Derrama, Pai, esse Espírito Santo, Pai. Derrama esse poder sobre a nossa vida, Pai. Que nos torne, Senhor Deus, cada dia mais sensíveis uns aos outros, Pai. Cada dia mais bênçãos uns na vida dos outros. Derrama, Senhor Deus, a tua graça sobre nós. Abençoe, Deus, o nosso país, o Brasil, de modo muito especial, em toda essa circunstância, em tudo isso que a gente está vivendo. Nós temos clamado ao Senhor que o Senhor mude a história do nosso país. Nós vamos continuar orando até que isso seja feito, porque nós cremos que o Senhor tem o teu tempo e a tua hora de agir. E a nossa oração pelo nosso país, assim como pela nossa família, pela nossa vida, a nossa oração, ela não ficará sem resposta. O Senhor diz que virá. E nós cremos, estamos esperando e iremos experimentar o teu poder, a tua graça, a tua provisão. O Senhor vai cuidar de cada um de nós no caminho, mas o Senhor também nos conduzirá e nos colocará na terra que o Senhor nos prometeu. Obrigado, Deus, por esta noite e obrigado pela família de cada um, Pai. Derrama a tua unção nesta casa. Derrama o teu Espírito Santo e o teu poder nessa casa. E que esta família, Pai, se torne cada dia mais a expressão do Senhor, a expressão do teu amor. Abençoe, Pai, cada um. Nós agradecemos e louvamos por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, muito bom você estar com a gente. Hoje, às 11 horas, nós temos a nossa live. Queremos convidar você para estar com a gente. E também, eu quero aqui passar para você, antes da gente terminar, a última coisa que eu quero passar para você é a nossa conta corrente, tá? Você que pode nos ajudar, nós pedimos que você nos ajude, tá? O número da nossa conta corrente está aí no Facebook, na página, bem em cima ali na imagem, tem ali o número da nossa conta, você pode pegar ali se você não conseguir anotar agora aqui, tá? Mas nós pedimos que você nos abençoe com o teu dízimo, com a tua oferta. Você que sente o teu coração dar o dízimo, ser um dizimista, assim como eu sou um dizimista e tenho prazer nisso. Se você sente no teu coração, se traz paz ao teu coração, então nós pedimos que você coloque o teu dízimo, a tua oferta diante do Senhor. Se você quer dar uma oferta também, será abençoador para a vida da nossa comunidade. A igreja, ela é mantida através da generosidade, da bondade, da manifestação de amor, da fidelidade de cada um de nós, tá? E que Deus te abençoe, te dê uma noite de paz. Amanhã nós estamos aqui às 7 horas da manhã e também às 19 horas, tá? Último aviso que eu quero deixar aqui para vocês, estamos saindo agora. O último aviso é o seguinte: amanhã nós vamos comunicar isso oficialmente, tá? Então, nós vamos amanhã avisar você do jejum, o jejum a partir de domingo, a partir da meia-noite, tá? Nós vamos avisar amanhã. E, a partir de amanhã, a gente vai também começar a divulgar que na semana que vem nós mudamos o nosso horário, tá? Muitas pessoas têm voltado a trabalhar e estão dizendo que não conseguem chegar a tempo. 7 horas, se organizar para ouvir a palavra. Então, a palavra, a partir de segunda-feira à noite, vai ser às 20 horas, e pela manhã vai ser às 6h45. Então, pela manhã nós vamos começar mais cedo, tá? Então, vai ser das 6h45 até umas 7h30, tá bom? 7h20, 7h30 no máximo. E à noite vai ser das 8 às 9, tá bom? Então, convidamos vocês para estar conosco, continuar presente nesse tempo precioso na presença do nosso Deus. Muito obrigado, uma boa noite, fique na paz e até amanhã. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, tua casa, tua família, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até mais.